Olá a todos, então hoje vamos ter aqui, antes de começarmos a aula número 27, vou-vos mostrar aqui através do osciloscópio qual a frequência da nossa rede, da rede pública, está bem? Ora bem, vou pôr aqui assim de modo a que se veja isto, vou ligar, e agora vou ligar aqui também o osciloscópio, e vamos lá ver qual é a frequência da rede. Nós podemos ter aqui uma série de leituras, várias leituras, mas neste momento o importante é que nós saibamos ver aqui as frequências, está bem? Neste momento o importante não é que vocês saibam medir aqui as sinusoides, que vocês saibam medir amplitudes, nada disso. A única coisa que é importante neste momento que vocês vejam, e eu vou tentar mostrar-vos mais perto para ver se vocês conseguem ver aqui 49,95, 50 Hz, que é 50 Hz. Dá para ver ali? 50 Hz? 50? Ok? Então isto são os 50 Hz da rede. Ora bem, hoje vamos então falar sobre reatâncias. O que é isto das reatâncias? Nós já falámos um pouco atrás, não é? Numa outra lição lá atrás. Então, por exemplo, vamos lá ver aqui. Nós temos aqui um determinado condensador e uma bobina. Qualquer componente eletrónico apresenta uma determinada resistência à passagem da corrente elétrica, não é verdade? Um condensador também apresenta uma resistência, uma bobina também apresenta a sua resistência, para além da resistência do próprio fio em si, né? Também é uma resistência, mas é uma resistência muitíssimo baixa. Mas em frequência, o que é que nós já estudámos aqui? Quanto mais altas são as frequências, melhor passam no condensador e mais difícil passam nas bobinas. Por outro lado, o inverso também é válido. Quanto mais baixa for a frequência, melhor passa na bobina e mais dificilmente passa no condensador. Temos aqui uma coisa que até nos pode dar aqui um determinado ponto de equilíbrio, não é verdade? Reparem, as frequências mais altas passam melhor nos condensadores. As frequências mais baixas passam melhor nas bobinas. Então vamos lá ver. Se num condensador as frequências mais altas, passam melhor, ou seja, quanto mais alta a frequência, acabamos de ver agora a frequência da rede são 50 ciclos por segundo, não é? Nós já pusemos um condensador em série com uma lâmpada e vimos que a lâmpada acende, não é? Com o condensador lá, que são duas chapas que não se encostam. Não há ali circuito, não é? Não há ali, como é que eu ia dizer, não há ali um fecho de um circuito, como se fosse um interruptor. Não, elas simplesmente não se encostam. Então o que é que está a acontecer ali? Com a carga e descarga do condensador, a corrente acaba por se estabelecer no circuito. Se eu aumentar a frequência, em vez de 50 ciclos para 100 ciclos, para 200 ciclos, para 1 megaciclo, passa mais, carrega-se e descarrega-se mais vezes, ou seja, passa mais corrente e a lâmpada brilhava mais, não é? Agora, em vez de aplicarmos esta corrente à lâmpada, vamos aplicar no que nós quisermos. O que é que pretendo demonstrar-vos aqui? O que é que pretendo ensinar-vos aqui? Vamos lá. A reatância é como se fosse a resistência. A reatância não é mais do que a resistência, mas em frequência. É uma resistência diferente. Por exemplo, aquelas resistências que nós estudámos no início, quando estudámos a lei de Ohm, é uma resistência pura, não é? Resistência à passagem da corrente. Agora, esta resistência que estamos a falar, que se chama reatância, e que vamos começar a chamá-la bem pelo nome, que se chama reatância, é a reatância capacitiva. No caso dos condensadores, quanto mais baixa é a frequência, mais reatância, ou seja, mais resistência à passagem da corrente. Quanto mais alta, menos reatância, melhor passa a corrente. Isso no caso dos condensadores. No caso das bobinas, é precisamente o contrário. Quanto mais baixa a frequência, menos reatância, ou seja, mais corrente passa. Quanto mais elevarmos a frequência, mais reatância, menos corrente passa nas bobinas. Está bem? São antagónicos. Aqui vamos explicar isto num gráfico com as frequências baixas e as frequências altas, né? Mais baixas e mais altas. E aqui temos a reatância, a tal resistência dependendo da frequência, né? A reatância. Por exemplo, vamos chamar pelos nomes. Reatância XC é a reatância capacitiva. XL é a reatância indutiva, não é? Então, podemos dizer aqui, por exemplo, olha, eu vou tentar representar isto aqui assim. Aqui nós temos o XC. Porquê? Numa frequência baixa, temos uma reatância muito alta. Se for numa frequência alta, temos uma reatância muito baixa. Compreendem? Isto é o XC, reatância capacitiva. Agora, se eu fosse fazer o XL, eu iria fazer ao contrário. E porquê? Ora bem, XL. E porquê? Porque as bobinas, a reatância capacitiva das bobinas nas frequências baixas é mínima. Passa muita corrente. Mas, conforme vamos elevando a frequência, isto vai subindo a reatância, subindo, não é? Até que nas frequências altas não passa corrente nas bobinas. Não passa mesmo.
A frequência é tão alta, aquela extra corrente de ruptura, lembram-se, a força contra a eletromotriz, aquilo não deixa passar a corrente, opõe-se muito à passagem da corrente. Quer dizer, passa, mas passa uma coisa mínima, não há zeros absolutos aqui, né? Então, reatância capacitiva é muito alta nas frequências baixas, passa pouca corrente nos condensadores, nas frequências baixas, mas nas frequências altas passa muita corrente, tem uma baixa reatância, baixa resistência à frequência, não é? Já no caso das bobinas, as bobinas é o XL, reatância capacitiva, as bobinas são o L. O XL é a reatância capacitiva. O condensador é o C. A reatância capacitiva é que é o XC. Está bem? Então a reatância acaba por ser o X. Reatância capacitiva, reatância indutiva. Muita reatância indutiva, muita reatância nas bobinas nas frequências altas, muita reatância, ou resistência, não é? Muita reatância nas frequências baixas nos condensadores. E vice-versa. O condensador deixa passar muita corrente, tem uma reatância baixa em frequências altas. As bobinas deixam passar muita corrente em frequências baixas, mas em frequências altas as bobinas não deixam passar corrente nenhuma, praticamente. Não tem expressão. Entendem? Mas há aqui um ponto no meio. Há aqui um ponto onde elas se encontram. Entendem? Este é o ponto que nós vamos estudar a seguir. Está bem? Eu espero sempre que vocês entendam aquilo que estou a dizer ou que ponham nos comentários: Marcelo, eu não entendi. Porque é muito importante não ficar para trás. Estar a passar uma matéria e não a estar a entender, epá, isso é em qualquer disciplina, não é? Então, meninos, ponham aí nos comentários: Marcelo, não estou a compreender. Está bem? E nós, um dia destes, se for preciso, fazemos até uma live para conseguirmos tirar aqui algumas dúvidas. Mas para isso, eu tenho que ter o vosso feedback, tenho que saber se vocês estão a entender ou não. Eu parto do pressuposto que tu estás a entender. Então, vamos lá criar aqui uma habilidade. Imaginem que eu tenho aqui uma fonte de tensão alterna, não é? E agora o que é que eu faço? Ponho aqui assim, por exemplo, um condensador e em série com este condensador eu monto aqui uma bobina, certo? E fecho o circuito por aqui. Olhem para isto. Reparem neste circuito esperto. Se eu puser aqui uma frequência, eu agora é que regulo aqui a frequência que eu quiser. Se eu puser aqui uma frequência baixa, o que é que acontece? A frequência baixa até passava, ela é alterna, está andando para lá e para cá, para lá e para cá. Aqui não há mais e menos. Há mais e menos, mas está sempre a mudar, sempre a mudar. Se eu puser aqui uma frequência baixa, ela até pode passar aqui na bobina, mas depois não passa no condensador. Ou seja, tem uma reatância alta no condensador. É ou não é? Então o circuito não se estabelece por causa deste condensador. Se eu puser uma frequência muito alta, a corrente passa no condensador, mas não passa na bobina. Tem uma reatância alta na bobina. Então isto não se estabelece o circuito por causa da bobina. Temos aqui um imbróglio, não é? Epá, ora temos um problema nas frequências altas, ora temos um problema nas frequências baixas. Não é? Nestes dois pontos, mas temos aqui um ponto de equilíbrio. Há aqui um ponto, eu vou regulando a frequência e há aqui um ponto que eu percebo assim. Deixa eu ver se tenho aqui espaço. Tenho. Por exemplo, há aqui um ponto nas frequências, não é? Baixas e altas. Há aqui um ponto onde, num circuito de série com condensador e bobina, o que me acontece aqui neste circuito de série é que tem pouca corrente, não passa corrente nenhuma, mas consoante eu vou aumentando a frequência, ela vai passando até que chega aqui a um ponto, não é? Em que deixa de passar outra vez e vem para baixo. Porquê? Precisamente por causa da bobina. Ou seja, quando eu vou aumentando as frequências, não é? Nas frequências baixas aqui não temos nenhum problema, elas aqui passariam todas, mas ali passa pouco, então passa pouco. Mas conforme eu vou aumentando a frequência, ela vai passando mais, porque o condensador vai deixando de passar mais, e vai mais e mais e mais e mais, até que chega aqui a um ponto que agora é a bobina que começa a dizer não, a partir deste ponto não, a partir daqui não quero que passe, e a bobina começa a não deixar passar. Quer dizer, isto que ia até lá acima, que podia ir até lá acima, não é? A bobina chega aqui a um ponto assim, calma, já está a passar demais. E a bobina, quanto mais eu aumento a frequência, agora o condensador ficava todo contente, epá, ok, frequências altas é comigo. Mas a bobina, quieto, não deixa passar. E quanto mais eu elevo a frequência, mais ela corta. Então nós temos aqui uma curva característica mais ou menos dentro deste género. O que é isto? Esta frequência aqui é a frequência onde passa mais corrente. Esta frequência tem um nome, chama-se frequência ressonante. Esta é a frequência ressonante e vocês já vão ver a maravilha para que é que isto nos vai servir. Nós vamos servir disto muito.
Compreendem? Por exemplo, quando eu estou a sintonizar uma estação de rádio, eu quero ouvir, por exemplo, a RFM ou a rádio comercial. O que é que acontece? Eu vou andar aqui nas frequências mais altas e mais baixas, né, até encontrar. Quando eu chego aqui ao 91.7, no meu caso aqui de Coimbra, quando chego aqui ao 91.7, o que acontece é que é onde passa mais corrente. É ali que está a RFM, pimba, já está, já estou a ouvir a RFM. Mas se eu vier um bocadinho mais para baixo, como é que eu ando na frequência? Isso é o que vamos ver a seguir. Como é que eu posso? O condensador é fixo, a bobina é fixa, como é que eu posso? Há ali uma frequência ressonante, que é esta frequência aqui, não é? Muita reatância, menos reatância, menos reatância, menos reatância, chega aqui a um ponto que já não vai haver menos reatância do que isto, porque agora começa a bobina a queixar-se, a bobina agora diz, não senhor, frequências mais altas para mim não quero, e começa ela a apresentar, quanto mais eu andar aqui na frequência para mais altas, mais reatância ela apresenta. Reatância é resistência na frequência, não é? Então isto está aqui a acontecer. Aqui temos a coisa assim a descer, um vale, digamos assim, porquê? Porque estamos a falar de reatâncias. Aqui estamos a falar de passagem de corrente. Quando há muita reatância nas frequências baixas, por exemplo, os condensadores não deixam passar. Frequências baixas não passam. Então, se for frequência zero, que é a tensão contínua, aí é que não passa, passa mesmo zero. Tensão contínua nos condensadores é mentira, não passa. Mas assim que começamos um ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, começa a passar 10 ciclos, 20 ciclos, 1 mega ciclo, 2 começa a passar. Chega aqui a um ponto que a bobina faz o trabalho inverso. E a bobina de calma. Tu estás todo contente, mas eu não gosto dessas frequências. E a bobina começa a cortar. Quanto mais elevar a frequência, mais a bobina corta. Ela não deixa. Quanto mais eu baixo a frequência, mais o condensador corta. Então temos que arranjar ali um ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio é a chamada frequência ressonante. É quando nós temos um circuito ressonante. Ou seja, qualquer circuito de condensador e bobina é um circuito ressonante. Só que conforme a capacidade, conforme o valor em capacidade do condensador e o valor em milihenries ou microhenries da bobina, conforme os valores deles, temos uma determinada frequência ressonante. Se eu dou mais capacidade ao condensador, ele deixa passar frequências mais altas. Se eu dou mais indutância à bobina, ela deixa passar as frequências mais baixas, mas as mais altas não. Quanto mais indutância a bobina tiver, mais baixas são as frequências que passam melhor, as mais altas passam menos. Não é? Então eu tenho que jogar com os valores da bobina e do condensador. Jogando com os valores da bobina e do condensador, eu encontro a frequência ressonante que eu quiser. Pode ser nos megaciclos, nos quilociclos, nos gigahertz, não é? Nos gigaciclos, pode ser no que eu quiser. Quando falamos em kilohertz, em gigahertz, vocês nunca se esqueçam disto. Vocês são técnicos. Vocês estão a começar a vossa vida de técnicos, mas vocês já são técnicos. Metam isso na vossa tola. Então, quando nós jogamos com os valores da bobina, da indutância da bobina e a capacidade do condensador, nós podemos encontrar a frequência ressonante exatamente a que queremos. Espero que vocês tenham apanhado bem esta matéria, ela é muito importante, eu não vou avançar mais com esta lição, espero os vossos comentários, mas se ela está difícil, não estou a compreender nesta parte ou naquela, não tenham problema nenhum de escrever, isso é bom, isso mostra que vocês realmente estão a aprender, está bem? Um grande abraço no coração.